Igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui nesta noite, uma oportunidade que nos proporciona Deus, de estarmos aqui louvando, glorificando, adorando a Ele por tamanha bondade dispensada a esta casa, a esta igreja, por estar completando mais um ano de existência aqui, ganhando almas, libertando vidas através do poder do nome de Jesus, saqueando o inferno e povoando os céus. Glórias a Deus por isso. Aproveitando que está de pé, que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 16. Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo de número 16. Assim que você encontrar, observe se quem está à sua direita ou esquerda possui ou não a Bíblia. E não possuindo, compartilhe a leitura da palavra nesta noite. Sou muito grato a Deus por retornar a esta casa, pela bondade dos irmãos em me receberem, em especial o pastor Zéias e pastora Jocely. Deus me presenteou com a amizade de vocês e eu sou muito alegre por isso. Deus abençoe a vida de todos os obreiros, pastores desta casa. Deus seja glorificado por meio de vossas vidas. Capítulo 16, a partir do 13, diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Muito obrigado por sua atenção. Podeis assentar. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, será bom para o acompanhamento da ministração desta noite. Minha petição a Deus é que a nossa atenção se prenda à exposição da palavra e que consigamos alcançar, através da mesma, o que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Meus irmãos, o texto bíblico destacado para esta noite é um texto muito conhecido. Todos nós, em algum momento, já lemos esta passagem bíblica. Esta passagem bíblica é muito importante no que diz respeito ao cumprimento das promessas bíblicas, porque é nesse episódio, é nesse texto aqui, que Pedro diz para Jesus que ele é o Cristo. Talvez na versão que você está usando, apareça: tu és o Messias, o enviado de Deus. Esse episódio aqui acontece dentro de um cenário geográfico que vale a pena ressaltá-lo aqui nesta noite. O episódio começa a partir do verso 13, e a primeira informação que temos é que Jesus chega com os seus discípulos na Cesareia de Filipe. Logo quando essa informação está contida dentro do texto que lemos, vale a pena pensar um pouco sobre esse lugar. Geograficamente falando, a região da Cesareia de Filipe
fica muito próximo ao Monte Hermon, a montanha de Hermon. E fica a aproximadamente 50 quilômetros da região e do lugar que Jesus residia, que era em Cafarnaum. Jesus vai utilizar do cenário de Cafarnaum para desenvolver a maior parte do seu ministério. Muita coisa importante no ministério de Jesus aconteceu dentro da cidade de Cafarnaum. Logo, um episódio tão poderoso como esta passagem aqui, seria muito bom se ela tivesse se desenvolvido dentro do cenário de Cafarnaum, já que Jesus desenvolve maior parte do seu ministério dentro desta cidade. Mas Jesus, para revelar a eles, ou para levá-los a entender quem ele era, e conceber em seus corações a sua missão, ele sai do lugar que ele tinha costume de pregar para eles todo dia, para o lugar onde ele morava, para o lugar onde eles estavam acostumados a pregar, e ele chama os seus discípulos para saírem dali e caminharem aproximadamente 50 quilômetros. É caminho de 1 dia e meio, e eles vão a pé. Seria muito mais cômodo se esse episódio aqui acontecesse, então, dentro de Cafarnaum, porque o que vai acontecer e a revelação que virá à tona vai levar 1 dia e meio para ser revelada. Logo, eu consigo perceber aqui nesse texto que Jesus queria tirá-los de dentro do ambiente de convívio, andar 1 dia e meio, esperar 1 dia e meio para que uma grande revelação viesse. Logo, eu entendo o propósito de Jesus em retirá-los de dentro de Cafarnaum. E o propósito de Jesus é preparar a mente deles para tamanha revelação que virá. Logo, se a pergunta que Jesus fez, quem dizem os homens que eu sou, se ela é feita dentro de Cafarnaum, seria muito fácil falar coisas diferentes do que nós acabamos de ler. Porque dentro de Cafarnaum, se faz uma pesquisa igual a esta aqui, ouviríamos dizer, Jesus é o homem que curou, que libertou, que transformou, que salvou, que mudou vidas, que transformou pessoas. Mas o contexto da pergunta, Cesareia de Filipe, é um contexto religioso. E dentro de Cesareia de Filipe, vale a pena ressaltar, se você ler alguns comentaristas ou alguém que escreve a respeito de geografia bíblica, você vai descobrir que em Cesareia de Filipe havia pelo menos 14 grandes templos. E repito, em Cesareia de Filipe haviam pelo menos 14 grandes templos dedicados a Baal, dedicados à adoração ao Deus Baal, que percorre quase que todo o Antigo Testamento. Se fala muito desse Deus, se fala muito desta adoração que se prestava ao Deus Baal. Baal é adorado pelos filisteus, Baal é adorado pelas nações cananeias, e lá na frente Jesus vai levar os seus discípulos para dentro de um contexto de religiosidade daquele tempo, para dentro de um contexto idólatra, para dentro de um contexto da falsa adoração e do falso culto que se prestava a Baal. Jesus, se faz a pergunta dentro de Cafarnaum, seria mais fácil entender o porquê que Jesus havia feito a pergunta ali. Logo, quando a pergunta é feita em Cesareia, fica mais difícil ainda responder, porque as opiniões dentro de Cesareia são opiniões divididas, são opiniões que não conferem
com o script, são opiniões paralelas, porque cada um em Cesareia de Filipe pensa uma coisa diferente a respeito de Jesus. E isso é explicado por causa da confusão que havia dentro daquele lugar. Logo Jesus chegara em Cesareia com os seus discípulos e perguntar: quem eles pensam que eu sou? O que é que os homens aqui pensam sobre mim? Eles saem perguntando e as respostas são diversas. E a primeira resposta está no verso 14. Uns dizem que o Senhor é João o Batista. Outros dizem que é Elias. Outros Jeremias ou um dos profetas. Quando estamos estudando o texto bíblico, a primeira pergunta que vem à mente é: por que é que confundem Jesus com Elias, com João Batista, com Jeremias ou com alguns dos profetas? Quando estamos pesquisando, quando estamos estudando, é natural buscar a informação de alguém que entende um pouco mais do assunto. E buscando entender melhor o assunto, me deparei com o comentário de F.F. Bruce sobre esta passagem bíblica. E a resposta que ele dá para o acontecimento desse episódio aqui é que quando eles dizem que Jesus é João Batista, é porque quem está em Cesareia não o vê como o Messias. Pensa que ele é quem está preparando o caminho para a chegada do Messias. Logo, quem está em Cesareia até acredita que ele é um homem de Deus, que ele é um profeta, que ele é um homem cheio do Espírito Santo, mas não o veem como o Messias. Eles não enxergam ele como o cumpridor das promessas do Antigo Testamento. Eles olham para Jesus e dizem: é ele que vai preparar o caminho. Na verdade, o caminho já tinha sido preparado e era ele próprio quem estava ali. Mas os homens não entendiam, não perceberam e nem tinham o discernimento de que era Jesus quem estava ali. A segunda resposta é: ele é Elias. E a resposta é simples. A Bíblia fala de que o espírito de Elias é uma palavra que exige de nós aplicabilidade para entender. Quando a Bíblia diz que importa que Elias viesse, está falando de João Batista, está falando de um homem que viria pregando justiça e juízo. Logo, quando eles dizem que Jesus é Elias, eles estão apontando também para o João Batista. Está girando em torno da mesma pessoa o que eles pensam sobre Jesus. E a terceira resposta é Jeremias. E aqui eu peço para você repetir bem forte no 3. Eu peço para você repetir Jeremias. 1, 2, 3. Pode ficar melhor porque tem muita gente. 1, 2, 3. Eles dizem: esse aí é Jeremias. Por que, pastor Oséias, eles dizem esse aí é Jeremias? É simples, porque eles comentam, eles falam, enquanto estão exilados em Babilônia, que a Arca da Aliança não havia sido roubada. Argumento histórico que estou fazendo um apanhado na mensagem desta noite. Quem está em Babilônia, pastora Jocely, pensa o seguinte: não é possível que a Arca da Aliança foi roubada. Não é possível que levaram o utensílio sagrado. Não é possível que levaram a presença de Deus. Não é possível que desapareceu do nada a arca. E eles pensam o quê? Então, Jeremias, quando viu a cidade ser invadida, pegou a Arca da Aliança e escondeu ela. É o pensamento deles. E quando o Messias estiver para vir, Jeremias vai vir na frente, vai devolver a Arca da Aliança e o Messias virá após este acontecimento.
Olha a mentalidade de quem está dentro de Cesareia. Dizem que ele é João o Batista. Dizem que ele é Elias, o pregador da justiça e o pregador contra a iniquidade e idolatria. E dizem que ele é Jeremias, o homem que na mente deles não havia morrido e traria em algum momento a arca da aliança de volta. É a mente deles. Detalhe que eu quero frisar para você liberar pelo menos um glória a Deus. O Antigo Testamento e o culto do Antigo Testamento começa nas bases do monte chamado Sinai. E se você puder, repita: Sinai. Começa no Monte Sinai, quando eles abaixam o acampamento ali, e Deus passa para Moisés a planta do chamado tabernáculo. E o tabernáculo tem como peça principal, essa que eu já acabei de falar, que é chamada de a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto de Deus. E tudo no tabernáculo, vale a pena ouvir isso aqui, você já sabe, mas vou repetir, tudo no tabernáculo aponta para Cristo. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Tudo no tabernáculo aponta para Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo, eles estão pensando, Jeremias vai vir trazer a arca. Jesus é a representação máxima do tabernáculo, então não precisa de arca mais, precisa dele. Eu vou repetir para você dar um glória melhor. Eles estão dizendo, eles estão pensando, Jeremias vai vir em algum momento e vai trazer a arca da aliança de volta. Se Jesus é a representação máxima do tabernáculo, então não precisa de arca, precisa da presença de Jesus. Glória a Deus. Resumindo para você, para nós continuarmos, ou ele é um dos profetas, diga comigo, o nível que colocaram Jesus era alto. Colocaram Jesus em um nível alto, ele é um profeta, ele é Jeremias, ou ele é João Batista, ou ele é um dos profetas, ele está em um nível alto. Vamos continuar para você entender. Quando Jesus ouve as respostas, quando Jesus acaba de ouvir tudo aquilo, ele transferiu a pergunta que ele havia feito para que eles levantassem as informações, ele transfere ela para os seus apóstolos, e quando ele transfere para os apóstolos, ele pergunta para eles: e vocês? Que estão andando comigo todo dia, que andam comigo o tempo todo, que já até pisaram em cima da água, Pedro, que viram tempestade e eu andando em cima das águas, e vocês, o que é que vocês pensam de mim? Vocês viram milagres, vocês viram eu tocar em leproso, vocês viram eu tocar em cego, vocês viram o paralítico levantar, vocês viram o cego abrir o olho, vocês viram tudo que eu fiz, o que é que vocês sabem de mim? Aleluia! O que é que vocês sabem sobre mim? E a resposta é silenciosa a princípio, porque ninguém tem capacidade de responder, ninguém consegue responder, ninguém consegue falar alguma coisa, ninguém consegue dizer nada, ninguém consegue dizer pelo menos um glória a Deus ou um aleluia, e está todo mundo calado ali, e a pergunta ecoa: o que é que vocês sabem sobre mim? O que é que vocês sabem sobre mim? E eu transfiro a pergunta para a igreja em Viçosa: o que é que vocês sabem sobre Jesus? Oh, glória a Deus! O que é que vocês sabem sobre Cristo? O que é que você sabe sobre o Redentor da igreja? O que é que vocês sabem sobre o primogênito do Pai? O que é que vocês sabem sobre o Cordeiro de Deus? Se você sabe alguma coisa, me dê um sinal levantando a mão e dando glória a Deus aí. O que é que vocês sabem sobre mim? Todo mundo calado. E aqui que eu consegui entender por que é que Jesus não perguntou para eles primeiro. Aqui eu consegui entender por que é que Jesus tirou eles e andou 50 quilômetros com eles. Aqui eu consegui entender porque é que eles caminham 1 dia e meio para chegar em Cesareia e a pergunta ser feita:
Eu consigo entender aqui. Porque se a pergunta é feita em Cafarnaum, se a pergunta é feita em Jerusalém, e ele pergunta isso para os apóstolos, eles teriam dificuldade para responder. Eles não teriam como falar. Levariam um choque. Ficariam assustados. Ficariam trêmulos, dizendo, eu não sei quem é ele. E eles, pastores, haviam dito isso por mais de uma vez. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham falado sobre Jesus. Quem é esse? Que homem é esse? E Jesus quer ouvir da boca deles o que é que vocês sabem sobre mim. E eles têm dificuldade para responder. Eles não sabem muito bem o que falar. E está todo mundo calado. Está todo mundo quieto. 50 quilômetros longe de casa. Se está em Cafarnaum, era mais fácil esconder. Era mais fácil entrar numa sinagoga. Era mais fácil ir para casa e dizer, Jesus, depois responde. Mas não. Tem que responder em Cesareia, porque é lá que a pergunta foi feita. E se a pergunta foi feita em Cesareia, a resposta também tem que ser dada em Cesareia. E aqui eu consegui entender que tem hora que Jesus quer aprofundar a nossa comunhão, e ele não faz isso dentro da nossa zona de conforto. Vou repetir, tem hora que Jesus quer aprofundar a nossa comunhão e ele não faz isso dentro da nossa zona de conforto. Ele faz isso longe, ele faz isso distante, ele faz isso do outro lado da cidade, ele faz isso em outra cidade. Eu quero que você levante a sua mão se você puder e receba a palavra que eu vou te dar. Se Jesus se tirou da zona de conforto, é porque ele quer que você cresça na presença dele. Oh, glória a Deus. Se você puder, só para não cansar quem está perto de você, mas segura na mão dele aí, segura na mão dela. É festa da igreja, mas eu preciso fazer, que eu estou sendo conduzido a fazer isso. Segure na mão de alguém, balança ela e diga para ela, se Jesus te tirou da zona de conforto, é porque ele quer que você cresça. Cresça. Cresça, ele quer que você cresça. A palavra que eu trago a viçosa é: Jesus quer que você cresça na presença dele. Jesus queria que eles crescessem na presença dele, crescessem no conhecimento a respeito dele. E vocês, o que dizem? Conta para mim. Fale alguma coisa. Ninguém tem resposta para dar. Ninguém tem o que falar. Todo mundo calado. 12 homens em silêncio. Pensa comigo. Pensa junto comigo. Não quero ferir o texto de forma alguma, mas quero pensar. Não tem aquele dia que a gente sente aquela presença poderosa? Não tem aquele culto que a gente pede para o relógio parar e ele não terminar? Não tem? Não tem aquele dia que a gente fala assim, se Jesus voltasse agora. Sentiu? Conseguiu buscar na memória? Parece que eu vejo Pedro sentindo isso. Está todo mundo em silêncio. E Pedro começa a sentir o seu corpo se aquecer. Aleluia. Está todo mundo calado e Pedro está sentindo algo diferente no interior dele. E o pai fala para ele: esse é o Messias, Pedro. Esse é o meu filho. Olha, Pedro. Esse é meu filho. Pode falar, Pedro. Pode falar que ele é meu filho. Aí, Pedro, tu és o nosso Cristo. Tu és o Messias. Tu és o desejado das nações, oh glória. Tu és o enviado de Deus, oh glória a Deus. Eu sinto a presença dele no culto desta noite. Se tem mais alguém que sente a presença do Filho do Deus vivo aqui, libere uma palavra que glorifica o nome dele nesta noite. Oh glória. Pedro, tu és o Cristo. Tu és o Cristo.
o Messias, o esperado, a semente da mulher, o Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito. Tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo. Aí tem 11 homens que vão olhar para Pedro e vão dizer: poxa vida, logo Pedro. Só no Novo Testamento Pedro é citado 157 vezes. Lendo o texto bíblico, o nome dele vai aparecer 157 vezes. Lendo o Evangelho de Mateus, o nome dele aparece 24 vezes. Uma hora ele fala: tu és o Cristo. Outra hora ele fala: o Senhor não vai morrer. Dá para entender a mente dele? Não dá, né? Então por que justamente ele receber essa revelação tamanha? Por que justamente ele receber essa informação sigilosa? Então por que justamente ele receber esta palavra? Sabe o que eu descubro quando eu leio esse texto? Que eu não tenho o direito de censurar a quem Deus quer revelar quem é o Messias. Eu vou melhorar para você entender. Eu não posso discriminar e achar que não pode receber aquele que Deus acha que deve receber. Não sou eu quem estou com o direito de escolha aqui. Quem está com o direito de escolha aqui é Deus. Quem está falando é o Todo-Poderoso. E quem é que ouviu ele falar? Pedro. Foi Pedro quem recebeu a palavra. Com muito respeito, se tivesse um Pedro no ministério de Madureira, aqui em Viçosa, dificilmente a gente escolheria ele, pastor Geraldo, para estar sentado aqui numa cadeira dessa. Porque ele fala que ele é o Cristo e daqui a pouco o demônio fala pela boca dele. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Mas ele escolheu Pedro. Se você é uma escolha de Deus, que está correndo pela contramão, glorifica a Deus. Porque ele escolhe quem ninguém quer escolher mesmo. Ele chama quem ninguém quer chamar mesmo. Ei, ele unge quem ninguém quer ungir mesmo. Ele separa quem ninguém quer separar mesmo. E se eu fosse você, levantava a mão que a palavra vai ser liberada sobre a sua vida. Assim como ele revelou a Pedro, ele vai se revelar a você também. Oh, glória! Ele escolheu falar para Pedro. Falou para Pedro, Pedro falava mesmo: tu és o Cristo. Aí vem a palavra, que melhor ainda: Pedro, não é da carne isso. Isso não é do sangue. Isso foi o Pai que te revelou. Por quê? Porque só o Pai sabia. Vou melhorar para você entender. Pedro, foi o Pai que te revelou. Por quê? Porque só o Pai sabe. Gente, eu vou melhorar ainda para você entender. Se Deus quis contar um segredo para Pedro, o que fazer? Se o Todo-Poderoso quis contar no ouvido dele um segredo sobre o filho, fazer o quê? O pastor falou, não tem como questionar. Não podia ter sido Pedro. Foi Pedro, sim, gente. Talvez se fosse eu escolhendo, colocaria João. Fechamento, amigo, íntimo. Mas o Pai escolheu Pedro. Nós vamos continuar o pensamento, mas segure a mão desse Pedro que está do seu lado com todo carinho. Segure a mão desse Pedro aí, aleluia. Tem uma graça de Deus dentro da igreja de Viçosa esta noite. Tem uma presença de Deus sendo derramada sobre nós aqui nesta noite.
Segure a mão desse Pedro que está do seu lado aí, aperte a mão dele. Se você puder passar a mão no ombro dele, passa a mão pelo ombro dele aí. E diga para ele: Pedro, fica firme, porque você vai receber muito segredo ainda. Ó Pedro! Se tem alguém que entende a palavra, adore a ele nesta noite. Se tem alguém que sente ele, adore, 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 glorifique a ele. Oh, glória a Deus. Ele me dá canto, rebe da raia. Ele me dá que rebe da raia. Ei Pedro, receba a presença dele aí nesta noite. Ei Pedro, se encha da presença dele, porque se o Pai te escolheu, podem falar o que quiser, você já foi escolhido. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Essa mensagem tem endereço aqui nesta noite. Tem alguém que está ouvindo esta palavra e disseram: você não pode, e disseram: você não deve ir, e disseram: você não deve fazer. Mas o Pai diz: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei, eu te ungi, eu te conheci, eu te chamei do ventre. Você é meu, você foi chamado por Deus. Oh glória. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Escute. Jesus disse para ele: não foi a carne nem sangue que te revelou isso. Foi o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro. Você sabe, mas eu vou repetir. Petros, no grego, farelo de pedra. Pedra pequeniníssima. Pedra muito pequena. Mas era o que Deus precisava para revelar que Jesus era o Messias. Escute o que eu vou falar para você. Deus dá uma revelação desse tamanho. E Jesus diz assim: você recebeu uma revelação tão profunda, mas você não deixou de ser uma pedra pequenininha. Um farelo de pedra. Você recebeu uma revelação muito profunda, mas ainda continua pequeno, Pedro. Glória a Deus. Tem alguém que está entendendo isso? Meu Pai te contou um segredo, mas você ainda é um farelo. Meu Pai te contou algo profundo, um mistério da eternidade, mas você ainda é pequenininho. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus pode falar por intermédio de quem Ele quiser, o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, mas isso não muda o seu estado. Você continua pequeno na presença dEle. Pedro, eu vou contar para você um segredo. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é ungido. Aí, quando ele acabou de falar: tu és o Cristo, aí Jesus diz: tu és pequeno. Você não entendeu? Eu vou repetir para você: tu és o grande, você é o pequeno, Pedro.
Tu és o poderoso. Você continua sendo servo. Eu quero que você entenda esta palavra. Deus está nos conduzindo a algo profundo nesta noite. Entenda o que Deus está te falando. Por mais que Ele te use, você continua sendo você. Não muda. Pedro, pedra pequena. Em outras palavras, tu és o maior. O Senhor é o grande. Pedro falando para ele. O Senhor é eterno. Você é o Cristo. O Senhor é Deus. Já pensou se Jesus não fala? Você é pequeno, tá? Como é que Pedro não ia sair de Cesareia? Pedro ia chegar em Cafarnaum. Eu sei quem é esse homem. Eu sei quem é ele. Divulga para todo mundo que eu sei quem é Jesus e todo mundo vem cá me escutar que eu vou revelar quem é Jesus. Divulga para todo mundo aí que eu vou fazer um culto e eu quero que todo mundo venha para escutar Pedro pregar. Por quê? Porque Pedro sabe quem é Jesus. Pedro ia sair de Cesareia, gente muito grande. Ia sair de lá invocado, como a gente diz. Mas Jesus, sabendo da natureza, tu és pequeno, tá? Você cantou e Deus balançou a igreja. Você é pequeno, tá? Você pregou 500 pessoas batizadas no Espírito Santo. Você é pequeno, tá? Você orou e alguém foi curado. Você é pequeno, tá? Por quê? Porque o único grande aqui, o único que é grande aqui, o único que é grande aqui é Jesus Cristo. Grande é Ele. Pedro, tu és pequeno. Outra coisa, Pedro. Você é bem-aventurado. Você é feliz. Em outras palavras, um pequeno feliz. Você é feliz, sabia, Pedro? Sim, então, é um pequeno feliz. Não é um pequeno infeliz, é um pequeno feliz. Por quê? Porque o Pai te escolheu para dar essa revelação. Você é bem-aventurado, você é feliz por isso. Agora, outra coisa, o Pai te revelou. O Pai esclareceu. O Pai te contou isso tudo. Mas uma coisa aconteceu aqui. Pedro mostra a paternidade de Jesus. Pedro mostra de onde é que ele veio. Pedro fala da origem, da essência. Tu és o Messias. Tu és o Cristo. Tu és eterno. Quando Pedro acaba de falar o mínimo que se pode entender que refere-se a um elo biográfico, ele fala da história de Pedro. Pedro, filho de Jonas. Pedro, filho de Jonas. Bar Jonas, filho de Jonas. Em outras versões, fala até filho de João. Pedro, Bar João, filho de João. Pedro, enquanto você descobre a minha história, eu já conheço a sua. Você quer que eu repita para você entender melhor? Enquanto nós estamos aqui, há 54 anos, descobrindo a história de Jesus, ele já conhecia a nossa. Segure na mão de quem está perto de você e diga para ele: fica tranquilo, Jesus já conhece a sua história. Tem alguém que precisa ouvir isso de novo aí?
porque está chorando porque o problema não resolve, está reclamando porque o problema não chega, está reclamando porque as coisas não mudam, está reclamando porque a porta não abre, está reclamando porque a providência não chega. Segure na mão dele aí e diga: Jesus já conhece a sua história. É você quem precisa conhecer Jesus, porque Jesus já conhece a sua história. É você quem precisa conhecer Jesus. Se tem alguém em Viçosa que precisa conhecer Jesus, jogue a mão mais alto que puder e diga para ele que você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer Jesus, porque Jesus já conhece a sua história. Jesus já sabe quem é você. Jesus te trouxe aqui nos 54 anos da AD em Viçosa para te dizer: é você quem precisa me conhecer, porque eu já te conheço. É você quem precisa chegar para perto de mim, porque eu já dei o passo para chegar para perto de você. Se tem alguém que vai chegar para perto dele e sente a presença dele, glorifica, adore, exalte, diga alguma coisa para ele nesta noite. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa igreja quer te conhecer, Jesus. Essa igreja quer te conhecer melhor, Jesus. Essa igreja quer mergulhar no oceano do Espírito, ó Pai. Essa igreja quer te conhecer melhor. Essa igreja quer beber água na fonte. Esta igreja quer ser cheia da tua presença. Esta igreja quer estar aos teus pés. Esse povo está aqui por causa da tua presença nesta noite. Elebaracante a rébia. Oh, glória a Deus. Pedro, você está sabendo quem sou eu agora, mas eu já sei quem é você há muito tempo. Continuando, também eu te digo: tu és Pedro, pedra pequena, como eu já te disse, e sobre esta pedra, ele, o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta, a pedra, a descoberta, sobre o Messias, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma palavra. Você só vai estar preparado para ser igreja depois que você descobrir quem é Jesus. A igreja é o corpo vivo. Você só vai estar preparado para ser igreja depois que você descobrir um pouco mais sobre Jesus. Samuel, como é que eu descubro Jesus? Tem gente aqui que descobriu Jesus no hino 15. Tem gente aqui que descobriu Jesus no Salmo 23. Tem gente aqui que conheceu Jesus no 291 da harpa cristã. Tem gente aqui que conheceu Jesus através de João 3,16. Tem gente aqui que conheceu Jesus pelo Salmo 91. Chegou para perto, descobriu ele. Tem gente que está aqui porque descobriu Jesus através dos milagres. Tem gente que está aqui porque descobriu Jesus através da cura. Tem gente que está aqui que descobriu Jesus por causa do milagre na casa do vizinho, na rua onde mora. Mas o mais importante é que todo mundo chegou até aqui. O importante é que você está aqui. A forma que você descobriu Jesus interessa e muito. Mas mais do que isso, você descobriu, gostou, está aqui adorando a Ele nesta noite. Precisamos descobrir Jesus. E a descoberta se dá pela aproximação, pelo lugar. Você precisa saber quem é Ele. E depois que Ele te atrai,
Ele se revela a você. Ele diz quem é você. Ele diz que ele conhece a sua história. E mais do que isso, ele te chama para ser igreja. Ele te chama para ser igreja. Samuel, o que é ser igreja? Primeira coisa, ser igreja é ser a representação máxima. Repito, ser igreja, e já termina a mensagem em alguns minutos. Ser igreja é ser a representação máxima do céu na terra. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser luz na escuridão, é ser sal no mundo corrompido. Ser igreja é ter o brilho de Cristo refletido no rosto através do Espírito Santo. Ser igreja é ser diferente. Ser igreja é ser comprado. Ser igreja é ser lavado. Ser igreja é ser regenerado. Ser igreja é ser justificado. Ser igreja é ser comprado na cruz, ter o nome no livro da vida e o céu como morada permanente daqui a pouco. Isso é ser igreja. Outra coisa sobre a igreja: qual é a ferramenta mais forte que a igreja usa? A ferramenta mais forte, ou as ferramentas fortes que a igreja usa, são duas. Primeiro, o poder do nome de Jesus. Segundo, o poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Porque pelo poder do nome se alcança a salvação e a libertação. Mas pelo poder do sangue se alcança o perdão dos pecados. Glória a Deus. Por que é que a igreja explodiu no Brasil? Principalmente a revolução pentecostal. Por causa da mensagem. Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, vai levar para o céu. Em nome de Jesus, sangue de Jesus. Nome de Jesus, sangue de Jesus, nome de Jesus, sangue de Jesus, nome de Jesus, sangue de Jesus. Não tem um homem aqui, ou uma mulher, ou uma criança, ou um ancião, que está aqui hoje, que já não tenha usado o nome de Jesus tem poder, ou o sangue de Jesus tem poder. E não é que tem poder mesmo. Tem tanto poder o nome de Jesus, que até o inferno se sujeita pela pronúncia do nome dele. Os demônios podem estar fazendo o que quiser. Se pisou um crente simples e falou, sai em nome de Jesus. Meu Deus, é o poder do nome. E o detalhe, pastor Oséias, que o poder não está em quem usa o nome. O poder está no próprio nome. O poder está no nome dele. Em nome de Jesus. O sangue dele é tão poderoso, mas tão poderoso, que conseguiu lavar você, perdoar os seus pecados e te colocar sentado aqui no banco da igreja Assembleia de Deus, glorificando a Jesus. E quem olha para você não imagina que você teve um passado ruim. Não imagina que você vem de uma tragédia. Não imagina que você vem de um problema. Não imagina que você já foi sujo. Desculpe a força da expressão, mas sujo pelos pecados. Não imagina isso. Por quê? Porque olha para você aqui e pensa que você é o maior empresário de Viçosa. Só porque Jesus te lavou no sangue dele. Oh glória. Oh glória. Eu falo do nome e falo do sangue dele. E sinto uma presença tão impactante. Eu sinto uma graça tão sublime quando eu falo do nome dele. Quando eu falo do sangue dele. Que se você puder me ajudar e não for incômodo, segura na mão de alguém e diga para ele: ai de nós, se não fosse o nome e o sangue de Jesus. Elebarachuri akalabarahaya. Elebaracancho rebi darakalachure rebia.
Se tem alguém que está entendendo que dependeu e depende e vai depender sempre do nome do sangue, levanta as duas mãos para o alto agora. Levante as duas mãos para o alto agora. E o poder do nome dele desça sobre a tua vida nesta noite. E o sangue que cobre e que perdoa o pecado ainda tem poder e está sobre nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Se tem alguém que sente a presença dele aí, tenha liberdade de glorificá-lo nesta noite. Tenha liberdade de adorá-lo nesta noite, porque Jesus está aqui e o poder do nome e do sangue dele ainda faz efeito nesta igreja. Oh, glória a Deus. Para finalizar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resistência. Resistência. Insistência. Ataque. Contra-ataque. O inferno não prevalece. Você vai concordar comigo que junto com Israel, a nação e a instituição igreja são as que mais sofreram perseguições durante a história. Dá para existir um povo igual a Israel, que sofreu tanta perseguição, tanto exílio, e ainda existe. Outras nações não resistiram, acabaram. Israel permaneceu. A igreja passou por eras sombrias, por tempos difíceis. Queriam calar nossos irmãos. Colocavam na arena, coliseu, cultuavam em catacumbas. Mas em 2018, nós estamos aqui em Viçosa, dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. 2000 anos de história aproximadamente, e nós estamos rompendo. Por que estamos rompendo? Por causa disso aqui. As portas do inferno não prevalecem. O inferno vem e rapta uma alma. A igreja vai e toma a alma de volta. O inferno vem, pega a outra. A igreja vai lá e guerreia, traz ela de volta. O inferno vem lá e bagunça. A igreja vai lá e conserta. É isso que a igreja faz durante os seus quase 2000 anos. Mas para finalizar, versículo de número 20, ele disse: não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Ele disse o que, gente? Não conte para ninguém que eu sou o Cristo. Parece egoísmo. Só os 12 ficarem sabendo. Mas eu consegui entender. Eu vou falar de uma forma tão simples que talvez você nem entenda. Conhecer Jesus não é pelo que os outros me dizem. É pelo que o Espírito Santo me revela. Você entendeu isso? Conhecer Jesus não é pelo que os outros falam que Ele é. É o que o Espírito vai me revelando que Ele é. E Jesus falou sobre isso, quando Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, vou para o Pai, vou enviar outro, o Consolador, e Ele não falará nada de si mesmo, mas o tempo inteiro Ele vai falar sobre mim com vocês. Oh, glória.
Oh, glória a Deus. Samuel, por que é que eu conheço Jesus? Por causa de uma experiência pessoal com Ele, exclusiva. Tem gente aqui que conhece Jesus de uma forma tão estranha, desculpe a expressão da palavra, mas é uma forma assim, poxa, coisa estranha. Mas é a forma que o Espírito Santo ministrou a ele. Então, estranha é força de expressão. Tem gente que conheceu Jesus de uma forma que a gente olha e diz, poxa vida. Mas foi a forma que o Espírito usou para revelar Jesus a ele. Se fôssemos abrir 10 minutos em 1 minuto para cada irmão falar aqui, como foi que ele conheceu Jesus, como foi que ele descobriu Jesus, ouviríamos 10 histórias diferentes. Porque um foi dormindo, teve um sonho. Outro foi passando pela rua. Outro foi no trabalho. Um outro foi no leito de um hospital. Samuel, o que se resume disso? Que todo mundo fica conhecendo Jesus do seu jeito. Tem gente que dá aquele glória assim, oh Jesus cheiroso. Eu sinto o cheiro dele aqui. Aí, a gente fica querendo censurar esses comportamentos. Meninice. Foi a forma que o Espírito achou para revelar Jesus a ele. Você está entendendo isso? Eu não sei como foi que você alcançou Jesus, mas o que mais importa é que você se relaciona com ele do seu jeito. Porque a única pessoa que aceita nós nos relacionarmos com ele do nosso jeito é Jesus. Sabia disso? Talvez você vá se referir ao seu pai, tenha respeito. Jesus não. Você pode dobrar o joelho, falar o que você quiser, ele ouve e na maioria das vezes fica em silêncio ainda. Meu Deus. Você dobra o joelho chateado e fala, resmunga, reclama. É o seu jeito. É o jeito que você conversa com ele. É o jeito que você conheceu ele. E detalhe, na maioria das vezes que a gente dobra o joelho assim, ele não responde nada. Fica quietinho, porque ele sabe que na maioria das vezes a gente não precisa de uma resposta. Na maioria das vezes a gente não precisa ouvir ele falar. A gente só precisa saber que ele ouviu o que nós falamos com ele. Fica de pé e me ajuda aí. Diz para esse irmão que está do seu lado aí, do seu jeito, estranho ou não, Jesus te ouviu. Oh, glória. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
poder e cante isso. Yeshua, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei da igreja, Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor da sua vida. Yeshua, Yeshua. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra direcionada a pessoas que vieram no culto desta noite. A você que está aqui. E durante o período dos louvores, você sentiu a presença de Jesus. Você sentiu a presença de Deus. Sentiu o toque do Espírito Santo. Mas você ainda não deu o primeiro passo em direção à vida eterna com Cristo. Que é quando decidimos por Jesus. 54 anos que a igreja comemora em Viçosa. E a causa é porque você precisa conhecer Jesus. Será que tem alguém que está aqui nesta noite que ainda não entregou sua vida a Cristo? Ainda não fez uma aliança de vida com o Calvário, com Cristo? E deseja se entregar a Ele nesta noite? Se tem alguém que não pertence, que não professou nenhum tipo de credo e deseja entregar-se a Cristo nesta noite, é só você levantar uma de suas mãos onde você estiver. Nós estaremos orando por você. Estaremos abençoando a sua vida. E você vai começar a conhecer Jesus hoje, agora, nesse culto. Tem alguém que deseja entregar-se a Cristo nesta noite? Será que tem alguém que deseja entregar sua vida com Jesus? É com você que eu estou falando agora. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Será que temos alguém que deseja entregar-se a Jesus? Se você sente que Deus fala com você, se você sente o desejo, e seu Espírito Santo tocando no seu interior, chamando você a conhecer Jesus nesta noite. Será que temos alguém? É só levantar uma de suas mãos. Nós estaremos orando por você nesta noite. Pergunto mais uma vez. Será que temos alguém que deseja entregar-se a Cristo nesta noite? É só levantar uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Se não há, minha pergunta é para a igreja. Se fosse aberta a oportunidade para você que já aceitou Jesus, aceitar de novo, quantos aceitariam nesta noite? Aleluia. Aleluia. Aceitar Jesus é uma decisão diária, onde eu acordo e digo para mim mesmo: eu vou continuar com Ele, eu vou permanecer na presença dEle. Nós vamos orar juntos. Se você tiver comunhão com quem está perto de você, quiser abraçar, quiser dar a mão, quiser orar junto com Ele, fique à vontade.
Nós vamos orar e o pedido é um só. Jesus, eu quero te conhecer melhor. Eu quero te conhecer de forma mais profunda. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero ser atraído para dentro do território da intimidade, porque eu quero te conhecer. Curve a cabeça. Ah, Jesus, o que seria de nós se não fosse o teu amor por nossas almas? O que seria desta juventude se o Senhor não tivesse dispensado amor sobre eles? O que seria da banda? O que seria da CIB? O que seria desta igreja se o Senhor não tivesse liberado amor sobre nós? O que seria desse ministério se o Senhor não tivesse liberado amor sobre nós? Senhor, e para retribuir tanto que o Senhor fez, deixa esta igreja te conhecer melhor. Delebarachuri a calabarahaya. Delebaracante o rebidarachuri calebaracarahaya. Deixa esta juventude te conhecer melhor nesta noite. Deixa esta igreja te conhecer melhor nesta noite. Deixa os obreiros se conhecerem melhor nesta noite. Nós precisamos te conhecer melhor. Leva-nos a um nível mais profundo. Leva-nos a um nível mais intenso. Leva-nos a um nível mais alto. Porque nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. A igreja que deseja. A igreja que deseja conhecer Jesus. Diga para ele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quem quer conhecê-lo, diga isso. Eu quero de novo, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Se você quer, diga isso. Chore mesmo na presença dele. Seja renovado nesta noite. Porque você vai sair daqui conhecendo melhor quem é Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Levante a mão e cante nesta noite. Eu quero conhecer. O meu amado é. O meu amado é. O mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Se você puder, escute, se você puder. Vou devolver o microfone ao pastor Azaías agora. Mas escolha uma pessoa e diga a ela: vamos conhecê-lo juntos. Vamos juntos. Não quero sozinha. Não quero sozinho. Vamos todo mundo. Vamos chegar para perto. Vamos chegar para perto dele. Vamos nos dobrar ao pé dele. Vamos buscar conhecer quem é Jesus. Se tem alguém que vai fazer isso, levante a mão e diga pelo menos duas palavras que glorificam, exalte e adore o nome dele nesta noite. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte aí?